Vem aprender comigo como fazer um porta-celular em macramê. Essa peça foi desenvolvida dentro do plantão criativo a partir da palavra corrente, e pensando corrente como uma combinação entre diferentes nós para compor essa peça. Aqui no ateliê eu costumo batizar as peças com o nome das pessoas que fazem a encomenda, mas essa em especial eu dedico à minha mãe, que é artesã e que me inspira sempre a ir mais longe. Esse é o porta-celular modelo Mônica, e para executar essa peça eu usei apenas um rolo de 200 gramas do fio macramê na cor Duna. Nessa peça também nós vamos precisar de 2 mosquetões redondos, 2 bolas de madeira de 20 milímetros, tesoura, fita métrica, uma base de ancoragem. O ideal é que possa ser alfinetada com uma placa de cortiça, EVA ou isopor, e papelão para fazer o molde interno dessa bolsa. E o corte dos fios vai ser feito nas seguintes medidas. Para o corpo da bolsa, a gente vai precisar de um fio base de 1 metro e mais 24 fios de 1,30 m. E para a alça, 2 fios de 5,60 m. Com o fio base de 1 metro, a gente vai montar um círculo e bem na junção desses fios, nós vamos ancorar as primeiras 2 unidades de 1,30 m. Elas vão ser dobradas ao meio e vão ser presas aí com um nó de laçada simples. Feito isso, com os outros 22 fios de 1,30 m, a gente vai prender da mesma forma, distribuindo eles igualmente ao longo do restante desse círculo. Depois disso, é só puxar as 2 pontas do fio base para ajustar essa abertura, mas não precisa apertar demais. Nesse ponto, a gente já pode anexar o papelão que vai servir como molde. Você vai cortar ele na medida de 11 centímetros de largura por 18 centímetros de altura. Para tecer a bolsa, a gente vai começar com um nó de queda infinita. E esse nó é feito da seguinte forma: você vai pegar 4 pontas de fio, com as 2 pontas externas você vai fazer um meio círculo com elas na horizontal. Então a ponta da que está na direita vai para a esquerda e a da que está na esquerda vai para a direita. E com cada um dos fios centrais você vai fazer uma volta completa na vertical, nesse espaço que fica entre os fios. Então você vai dar uma volta completa com cada um no seu respectivo lado. Depois disso, é só ir apertando com cuidado, começando a puxar pelos 2 fios horizontais, depois os 2 fios verticais, até ele chegar na base. Daí, esse nó já foi feito uma vez, então a gente vai nessa primeira camada e também na segunda, repetir esse nó 2 vezes. Então eu faço de novo o meio círculo usando os 2 fios mais externos e o círculo completo com os 2 fios internos. Depois disso, você vai repetir esses mesmos passos com todos os outros fios para completar a primeira camada. E para que a peça tenha mais apoio para você ir tecendo, você pode aí já prender ela nessa base que pode ser alfinetada, como também alfinetar o molde na peça. Finalizado a primeira camada de nós, antes de fazer a segunda, é essencial que a gente inverta a posição dos fios. Esse movimento é essencial para que o gasto de material seja igual em todas as pontas. E como todo padrão de malha, você vai pegar metade dos fios de um nó e metade dos fios de outro. Como a gente está trabalhando sempre com 4 fios, nós vamos pegar 2 fios de cada um dos nós da camada de cima para executar o da camada seguinte. E lembrando que nessa segunda camada, a gente vai fazer o nó queda infinita 2 vezes, para ficar igual à primeira. Chegando na terceira camada, a gente vai inverter os fios novamente, só que aqui a gente vai fazer o nó queda infinita apenas uma vez. Então, a terceira e a quarta camada, a gente vai fazer o nó queda infinita apenas uma vez. Finalizado essas primeiras 4 camadas, todo o restante da peça vai ser executada com nó duplo. Pegue 4 pontas de fio, o fio da extremidade esquerda passa por cima dos 2 fios centrais e por baixo do fio da direita, e depois o fio da direita passa por cima dos 2 fios centrais e por baixo do fio da esquerda. Aperta as 2 voltas e está feito um nó duplo.
Para atingir o comprimento de 18 centímetros, nessa peça eu executei 15 camadas de nó duplo, mas esse número pode variar dependendo da tensão que você aplica nos fios. Então, se você tem uma tendência a fazer o seu nó mais folgado, outra indicação que eu te dou é de aumentar um pouquinho a metragem total desses fios, porque ele vai consumir mais material para executar essa peça. Para fazer o fechamento do fundo, eu escolhi fazer um acabamento embutido. Então eu peguei os dois fios centrais do nó que estava bem na extremidade da lateral, puxei ele em direção ao outro lado da bolsa, e com os fios dispostos à direita e à esquerda, eu fui fazendo alguns nós duplos para fechar esse fundo da bolsa. E aqui não é necessário usar todos os fios, apenas o suficiente para fechar esse fundo. Então você vai pegando os que estão mais próximos e descartando outros. Finalizada essa parte, e para a gente fazer o acabamento dessas pontas, a minha indicação é para você embutir essas pontas de fio dentro da própria trama da bolsa. Então, com o auxílio de uma agulha de esmirna ou uma agulha de crochê, você vai puxando esse fio por dentro dos nós. Então, você pode caminhar com esse fio por dentro de 2 ou 3 nós, se quiser, e depois cortar esse excesso. Se você quiser, inclusive, para garantir que esses fios não se soltem, você pode colocar um pinguinho de cola instantânea na ponta deles. Essa superfície da bolsa que a gente está visualizando é o avesso da peça. As duas pontas de fio da base da bolsa, você pode manter elas para fazer o fechamento dela. Então ela pode atravessar por dentro da trama para o outro lado, e aí você pode fazer um nozinho de acabamento. Ou da forma que eu fiz aqui, eu atravessei cada ponta para um lado, por dentro da própria trama da base, e embuti também por dentro desses fios e cortei as sobras. E outra opção de acabamento interno é de você fazer o fechamento com um botão magnético. Então depois disso, retire o molde e vire a peça. Para fazer a alça, nós vamos dobrar ao meio os dois fios de 5,60 m e posicionar eles dentro do mosquetão em posição de cruz. Essa primeira parte da trama vai ser feita em nó de coroa chinesa. Com os fios nesse formato de cruz, você vai passar cada um deles por cima do seguinte no sentido anti-horário. E a última ponta que sobrar, você vai passar por cima do último fio e por dentro da primeira voltinha. E para apertar o nó, é só você puxar ao mesmo tempo pelas 4 pontas. Esse início que os fios ainda estão muito longos pode dar um pouquinho mais de trabalho nessa hora de apertar, porque pode embolar um pouco, mas no decorrer da peça isso vai ficando um pouco mais fácil, até com a prática que vai melhorando. Para essa primeira parte do padrão, a gente vai fazer 30 nós de coroa chinesa, para alcançar em torno de 10 centímetros de padrão. Concluída essa primeira parte com 30 nós, a gente vai juntar as pontas dos fios e passar a primeira bolinha por elas. Essa bolinha de madeira ela vai marcar a transição dos dois nós. Depois dessa primeira bolinha de madeira, a gente vai continuar essa alça fazendo um nó duplo alternado. Então você começa fazendo o nó duplo comum, e antes de fazer o seguinte, você vai inverter a posição dos fios. Os que estavam para fora vão para dentro e os que estavam dentro vão para fora. E assim você executa o nó seguinte. E a cada nó você vai invertendo a posição dos fios para que esses fios vão sendo alternados e o gasto seja proporcional em todas as pontas. E o espaço entre um nó e outro, eu não fiquei medindo, mas ele ficou em torno de 1 centímetro. Então essa parte central da alça eu vou confeccionar até chegar no tamanho de 90 centímetros, que no meu totalizou 56 nós.
Depois disso, é só inserir a segunda bolinha de madeira e repetir mais 30 nós de coroa chinesa. Finalizados os 30 nós, você vai posicionar o mosquetão novamente e executar mais uma vez o nó de coroa chinesa, só que passando os fios por dentro dessa argola. Se o mosquetão que você estiver usando for de uma argola única, você pode executar os 31 nós e depois passar a argola por dentro de 2 fios do último nó. E para fazer o acabamento, é só ir embutindo os fios por dentro da própria trama do nó de coroa chinesa, mantendo o desenho. Finalizado a alça, você vai prender ela nas laterais da sua bolsa. Gostou desse tutorial? Me conta nos comentários aqui se tiver alguma dúvida, que depois eu vou estar respondendo todo mundo. E para mais conteúdos como esse, é só seguir a Fios Pinguim em todas as redes sociais e me seguir também, @BeethovenCavalcante.